Meu filho não gosta de ler, e agora? Eu sou a Paula Barros, eu ajudo mães católicas a despertar o hábito da leitura em seu filho de 6 a 12 anos. Se você está aqui para descobrir como fazer o seu filho gostar de ler, então você está no lugar certo. Mas se você acha que isso vai ser do dia para a noite, você está enganada. Nós temos um método, nós temos todo um processo para incentivar o seu filho a ler. Não é uma coisa assim tão fácil como a gente pensa. Por quê? Hoje em dia as pessoas não estão mais acostumadas, né? O livro hoje em dia, principalmente no nosso país, não é tão importante. Principalmente na sociedade atual, onde tudo é mídia, tudo é virtual, tudo é telas, tudo é clicar e dá tudo certo. Clicar e já tem respostas. Então o livro se torna uma coisa um pouco que atrasada, talvez. Talvez as pessoas pensem que os livros são atrasados ou que os livros estão se tornando obsoletos, será? Você acha isso? Eu creio que não, porque realmente os grandes filósofos, os grandes pensadores, até hoje, os grandes estudiosos usam o livro, utilizam o livro. E é uma coisa que não vai passar assim tão fácil. As pessoas estão cada vez precisando de parar um pouquinho para meditar nas suas vidas. O que acontece hoje em dia em casa? Você acaba não tendo diálogo com seu filho, ele chega em casa, vai para o quarto, ou quando é criança também, ele pega um celular, um tablet, começa a jogar. Você, tudo bem, eu vou cuidar da casa, vou fazer as minhas coisas, mas quando você vê, ele ainda está lá, jogando, às vezes esquece até de comer, porque aquilo estimula muito, né? Aquelas luzes, aquelas cores, estimulam muito a criança ou adolescente. E o que acontece? A criança acaba não querendo mais se interessar por outras coisas, porque aquele estímulo é muito mais legal, é muito mais interessante do que um livro. Mas só que aí nós podemos analisar consequências muito sérias. Por quê? O estímulo da luz, as coisas rápidas, os jogos que fazem você acelerar. O que acontece com a criança? Causa uma ansiedade nela. O cérebro fica super estimulado. Até para dormir ela tem dificuldades. Para conversar, para dialogar, para pensar mais devagar, para meditar, analisar, né? Hugo de São Vítor, ele fala que para a criança ler e entender uma coisa, ela tem que ler e memorizar aquilo que ela está lendo. Ela tem que falar sobre aquilo que ela está lendo. Como ela vai ler uma coisa assim e ela vai ter interesse em memorizar aquilo? Ela não tem mais paciência, ela não tem mais esse hábito. Então a palavra-chave aí que eu posso dizer é hábito. Ela tem que criar esse hábito de parar um pouco, todo dia, sentar, relaxar, procurar o silêncio e ler um bom livro. Mas ela pode fazer isso sozinha? Você pode simplesmente deixar o seu filho lá. Eu vou dar um livro para ele. Eu nem li esse livro, nem sei o que se trata. O que importa é que é um livro. Então eu vou pegar e colocar ele num canto lá, lendo um livro sozinho. Será que isso é o correto? Será que isso dá certo? Eu te digo que não. Por quê? Você, como pai, como mãe, principalmente as mães católicas, a gente tem que ter esse interesse que os nossos filhos aprendam coisas boas. E as virtudes, a gente só vai aprender meditando sobre ela, aprendendo, vendo histórias, tendo vivências. A gente não vai poder ver todas as coisas em casa, tudo que acontece lá fora, ou só por um filme. Então no livro a gente vê histórias de pessoas que tiveram metas, que tiveram desafios, né? Histórias boas, histórias cristãs, histórias com virtudes, histórias clássicas, boas. O que eu digo boas é quando é uma história que traz uma mensagem. Histórias que tragam mensagens boas, histórias que tragam mensagem de desafios, de personagens que lutam por um ideal e eles conseguem amadurecer e conseguem se superar. A criança precisa muito disso, ela precisa de ter esse espelho. Então as histórias ajudam muito com o imaginário da criança. Ela vai criar imagens boas, ela vai pensar naquilo, não tá tudo pronto, tá tudo feito, aquela imagem tá feita num filme, numa foto, num jogo, não. Ela vai imaginar aquilo. Então ela vai despertar a imaginação, ela vai ser mais criativa, ela vai ter bons exemplos, ela vai ver que pode, que é possível fazer isso. Então os livros ajudam muito, fora a concentração. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê nas escolas até uma repulsa, né? Por decorar, memória, memorizar, mas isso é muito importante. Infelizmente, isso foi deixado de lado na escola atual, né? Eu sou professora há 20 anos e eu sei que não é fácil. Eu sou professora de escola pública e eu vejo como é difícil nas escolas. A gente, por mais que a gente tente fazer alguma coisa, e Santo Agostinho fala que a educação tem que ser individual, né? A gente tem que tentar
mostrar para o aluno as formas de aprender, tentar várias formas, mostrar por exemplos, mostrar por comparação. E como é que a gente faz isso com mais de 35 alunos numa escola, numa sala de aula? Isso é muito difícil. Então a gente tem que buscar dar o máximo que a gente pode, mas infelizmente da metodologia da escola ainda é bem difícil, né? É uma metodologia que foi mostrada como aluno como centro do universo, né? Ele é o centro. O professor é só um mediador e o aluno faz o que quer, ele pode manusear o que ele quer, manusear livros, rasgar o livro, ele pode mexer em tudo, ele é o reizinho da escola e o professor está ali só para auxiliar. Sendo que não é bem assim. O professor tem que ser o mestre, o professor tem que ser quem está lá como exemplo, como diz Dom Bosco, o exemplo que arrasta, que mostra as virtudes. O professor é amigo, o professor está preocupado com a evolução da criança. E como a gente vai estar preocupado com a evolução de 35 crianças ao mesmo tempo, de uma maneira de qualidade? Então, infelizmente, a gente não tem esse procedimento de uma maneira satisfatória hoje em dia. Então, o que a gente pode fazer como mães, né? E principalmente assim, fugindo dessas ideologias que nós temos na escola, que a gente também, né, não está satisfeita com isso. Então, a gente pode em casa ajudar, né? Com a literatura, conversando, tendo diálogo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer? Então, o método que eu estou falando para vocês é o método que eu fiz com os meus filhos. Então, eu tenho 6 filhos, eu tenho 3 adolescentes, eu tenho uma especial e tenho 2 menores, um de 11 e a outra de 7 anos. E o que eu fiz com eles? Eu comecei a ler com eles, conversar com eles, falar sobre a história do livro. Vamos ler isso aqui, vamos pegar palavras do livro que você não entende. Vamos começar a discutir sobre isso. Vamos ler a cada dia mais um pouco. Então a gente começa a ler para a criança, que eu chamo de LF, né? Leitura em família. A família tem que estar presente, não tem jeito. Isso é uma responsabilidade da família. Educar realmente seu filho é responsabilidade da família. Não adianta você deixar para a escola, isso não vai dar certo. A escola vai fazer uma pequena parte, né? Quem de fato tem que educar o seu filho é a família. E educar não é só falar o que tem que fazer, é você estar junto, é você ver que você se interessa, é você dar exemplo. Não é a mesma coisa de você ficar só, vai estudar e pronto. A gente tem que estar presente se a gente quer realmente que o nosso filho seja uma pessoa, um cidadão de caráter, um cidadão maduro, um cidadão sem tantos problemas emocionais e psicológicos e um cidadão cristão. Um cidadão que esteja lá fora, mesmo em meio a todo o bombardeio que nós temos aí de falácias, de ideologia, disso, daquilo, de ciência, que a ciência sabe tudo, que Deus está fora da vida das pessoas, que o Estado é laico. Então, todas essas coisas que a gente vê lá fora, essa criança tem que ir lá fora, ela não pode ficar presa aqui para sempre, né? Debaixo das nossas asas. Ela tem que ir lá fora, mas ela tem que ir lá fora sabendo o que ela vai enfrentar, né? Tendo posição de pessoa que sabe o que faz, que não vai ser levada por qualquer coisa. Então, a gente tem que educar desde pequeno. Então, o que eu recomendo para você se você quer agora já começar? Você quer agora já começar a incentivar seus filhos a terem uma vida melhor, mais saudável psicologicamente? Ter uma vida educacional melhor, ser uma criança que seja mais explorado o seu cognitivo, a sua inteligência, né? Porque inteligência é como a gente faz exercício físico, né? A gente faz exercício físico pra gente ficar forte. E pra gente ter uma boa inteligência, a gente tem que buscar aqueles aparelhos ideais para o nosso exercício. Os aparelhos ideais são o quê? Os livros, né, as pessoas que nos ensinam. Então, são métodos ideais para que ele exercite a sua inteligência. Então, esse método que eu fiz com os meus filhos e está dando muito, muito certo. Inclusive, a minha filha de 7, com 6 anos, ela estava com muitas dificuldades de alfabetização. Então, eu peguei firme com ela isso, né? Mostrando um livro, mostrando o mundo desse livro, as palavras, conhecendo novas palavras, pegando essas palavras, vamos ler a cada dia. E o meu filho também, de 11 anos, foi começando a conhecer mais. Mesmo coisas que eles não estão acostumados a ver hoje em dia, como trem, como várias palavras assim do passado, de uma história mais antiga, uma história mais clássica, eles estão conhecendo. Mas o que é isso? Vamos procurar no dicionário? Vamos procurar ver o que é isso que a gente está vendo, essas palavras que a gente não conhece? Tudo isso vai ampliando o seu repertório, vai ampliando o seu imaginário. Isso é muito, muito importante. Hoje em dia as pessoas se esquecem disso. Hoje em dia eles querem saber de falar gírias, de falar linguagem de videogame, né? Isso não vai ajudar em nada quando for lá na frente eles tiverem que escrever uma redação, fazer um Enem, fazer um vestibular.
Então, as crianças precisam desde pequena entenderem que essas coisas são importantíssimas. Então, primeira coisa, né, voltando lá, o que eu preciso fazer para o meu filho começar a gostar de ler? Começar. Então, existe uma palavra muito importante que se chama hábito. Hábito. Guarde essa palavra. O que é hábito? É uma coisa que você faz todos os dias, é uma rotina, é uma coisa corriqueira, uma coisa que você já é acostumado. Então, se a criança não é acostumada com aquilo, como é que ela vai fazer isso de uma hora para outra? E antes da criança ter esse hábito, quem precisa ter esse hábito primeiro é você. Então, você precisa ter esse hábito, você precisa estar com o livro na mão, você precisa ler uma história na frente dele, você precisa conversar sobre aquela história. Olha que legal essa história que eu li, sobre isso, sobre aquilo, incentivá-lo. A gente tem que dar o exemplo, como diz Dom Bosco. Né? A gente tem que trazer para perto, a gente tem que estar no mundo deles junto com eles, trazer eles para perto, se interessarem. Um bom educador e uma boa mãe e pai é aquele que traz a criança para perto, incentiva, mostra novas maneiras de pensar, faz pensar, né? Vamos mexer aí o cérebro, vamos pensar. O que você acha dessa história? O que você acha dessa situação? E ao mesmo tempo que você sabe o que seu filho pensa, você vai mostrar para ele, ó, mas você não acha que por esse caminho aqui não é muito bom? Por esse caminho aqui é melhor? O que Jesus faria a respeito disso, né? Como ensino cristão, católico? O que você acha que Jesus faria a respeito daquilo? O que você acha que isso tem a ver com as virtudes? Esse vício que esse personagem tinha, como ele conseguiu superar esse vício? E conversando sobre tudo isso. Isso é muito importante. A gente tem que se entregar, a gente tem que se dedicar à educação dos nossos filhos. Isso é para ontem. É para ontem. Eu digo como uma pessoa que quer transformar a sociedade para melhor. Uma pessoa que está insatisfeita com essa sociedade. Eu acho que você também está. Porque eu não estou satisfeita com essa sociedade agora. Eu quero transformar a sociedade. Então não adianta eu querer transformar o meu filho, querer que ele seja uma pessoa de caráter, uma pessoa com virtudes, se ele está lá na sociedade e a sociedade não tem. Então a gente precisa melhorar a vida de cada um de nós, cada um fazer a sua parte. Como diz Madre Teresa, né? Se você quer a paz, se você quer o amor, não precisa você ser revolucionário, não precisa você ir lá fazer alguma coisa extraordinária. A coisa mais extraordinária que você pode fazer é ir para casa e amar sua família. É ir para casa e educar sua família, é ir para casa e mostrar para ela e dar exemplo. Então o nosso primeiro passo é o quê? Hábito, mas o primeiro hábito é o seu. Então a gente tem que criar hábito de leitura, mostrar para eles que isso é importante. É claro, você tem que ver bons livros, né? Porque hoje em dia tem vários livros que não são bons, vários livros que ensinam coisas ruins. Existe pornografia em alguns livros, então a gente tem que ter muito, muito cuidado também com o que a gente está mostrando para eles. É o universo que a gente tem que buscar o lado bom, as coisas boas, que tragam boas coisas, boas lembranças para eles. Olha hoje em dia, quando a criança vai jogar um videogame, vai jogar um joguinho no celular, o que mais tem? Violência, arma, morte, sangue. Isso tudo faz com que, como fica a cabeça dessa criança? Ela fica uma criança agitada, que só pensa em tirar, fica até fazendo vícios, né? E vícios de gestos. E aí ela vai e o imaginário dela tá poluído, bem poluído. Fora essa parte que eu nem vou mencionar, nem vou falar sobre isso agora, que é a parte maliciosa. A parte que entra também nos jogos, que é a parte maliciosa, que aí polui mais ainda. Então, essa parte a gente pode deixar para um outro dia, porque é uma parte muito ampla e difícil. Então, a gente tem que conversar também sobre isso. Será que a gente está sabendo que os nossos filhos estão vendo? Então, para a gente combater isso, o que a gente precisa fazer? Outro passo, né? Primeiro passo é eu criar o hábito de leitura, dar exemplo para o meu filho. Mas, se ele está com o celular na mão, entretido com um jogo, com um desenho, será que ele vai querer pegar um livro? Não, ele não vai querer. Tem uma coisa mais estimulante ali para ele. Então, o segundo passo que a gente tem que fazer, a gente tem que tirar a tela. Tem que tirar a tela. Ah, mas eu vou tirar totalmente a tela do meu filho? Não, não precisa tirar totalmente. Tenha horários, né? Já usou bastante, já brincou bastante, agora, claro, usou com supervisão. Uma criança que tem a faixa etária até 12 anos, que é o que eu estou falando agora com vocês. Por que até 12 anos? Porque essa faixa etária dos livros que eles precisam ler até 12 anos, pelo menos. Depois de 13, 14 já seriam outros tipos de livro, né? Outros temas mais profundos, que aí futuramente a gente pode até conversar sobre isso também. Mas no momento eu estou falando do início, né? A criança precisa de escutar leitura desde a barriga, né? Desde criança, bebezinha, começar a brincar com o livro no banho. Isso vai até para sempre. Mas a gente não começou, então a gente pode começar agora. Voltando lá, você vai criar
tempo para essa criança mexer no celular, no videogame. Realmente jogo de PlayStation, Xbox, essa aí você deixa final de semana. E olha lá, final de semana se você merecer, se você conquistar o direito de jogar. Porque você tem que também colocar regras para essas crianças cumprirem, para ela poder merecer aquilo. Aquilo tem que ser uma coisa que ela mereça. Mas você tirando durante o dia, deixa o mínimo possível. O mínimo possível no celular e na televisão. A televisão não é babá, o celular não é babá, desculpa falar. Mas tem mães que tratam a televisão e acham que é babá. Tá ali, beleza, eu faço o que eu quiser, a criança tá ali o dia inteiro na televisão. E aí depois não sabe o porquê que a criança é assim, porque a criança tá com esse transtorno, porque a criança tá com todas essas dificuldades, tá? Então, segundo passo, tirar o celular, tirar telas, deixar o mínimo possível. Então essa criança vai querer fazer outras coisas. E ela tá vendo o seu exemplo. E aí você vai falar assim, ó, 15 minutinhos, nós vamos pegar e ler um livro. Eu vou ler com você, ler em voz alta para a criança. Ela está em fase de alfabetização? Vamos aqui ler com a mamãe. Que letra é essa? Que letra é essa outra? Vamos testar aqui, vamos ver o som das letras, né? Vamos ver a fonética dessas letras. Futuramente, vamos ver as sílabas, vamos ler junto todos os dias. Ah, já está lendo melhor, já está gostando mais. Quando você cria um hábito no mesmo horário, a criança já sabe. Ah, na hora do café. Mamãe, vamos ler? Qual livro a gente vai ler hoje? Hoje, vamos pegar. Já a criança, quando ela começa a criar o hábito, ela já pega o livro. Ah, tá na hora do café. Já vão pegar o livro. Enquanto a gente toma café, um vai lendo. Tá na hora de dormir? Ah, é antes de dormir que a gente vai ler? A criança já sabe. Então, isso é um hábito. Isso é muito importante, ter hábitos, ter a rotina. 15 minutos, a criança já se acostumou. Vamos aumentar para meia hora? Meia hora. Eu vou ler um pouco, você vai ler mais um pouco. Vamos revezar essa leitura em voz alta. Aí ela vai criando essa rotina, ela vai se acostumando e ela vai criando interesse. Porque se for uma história do mundo dela, por isso que eu digo de 6 a 12 anos, que é uma história, são histórias que falam mais sobre o universo infantil, não que não possam ser história de outras coisas, de santos, histórias literárias de outras coisas, mas histórias que façam com que ela compreenda, histórias que elas possam compreender, histórias que sejam fáceis, ao mesmo tempo não com linguagem coloquial, mas uma linguagem boa, uma linguagem culta. Porque a criança tem que aprender sim o português correto. Quanto mais livros você trouxer bons, de qualidade, com a conjugação do verbo direitinho, né? No pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, elas às vezes não sabem. Por exemplo, cantar. Eu sei que ele cantou, mas na história tá tu cantaste. O que é cantaste? Não é cantar? Ah, mas só que eu não entendia desse jeito. Porque a criança não tem mais contato com isso. A criança não tem mais contato com a linguagem culta da língua portuguesa. Até as escolas estão tirando isso da gente. Então, se você analisar uma criança no 5º ano, eu dou aula até 5º ano. Se eu pegar uma criança do 5º ano, de 100 anos atrás, se eu pegar o currículo dela, que ela aprendia no 5º ano, que seria a 4ª série, o currículo dela é equivalente hoje a uma série de ensino médio. Pasmem. É equivalente ao 1º ano do ensino médio. E olhe lá. O que as crianças aprendiam há 100 anos atrás era muito mais conteúdo do que o ensino médio. Não conteúdo só por conteúdo, elas entendiam, elas escreviam e tinham letra bonita, né? Então, por que isso foi perdido? A gente tem que ter muito cuidado por que isso foi perdido, pensar por que isso foi perdido. Será que é interesse do Estado também em emburrecer as crianças, em emburrecer a sociedade para tornar uma sociedade sem criticidade, uma cidade pacata, uma cidade que aceita tudo goela abaixo? Será que na sociedade hoje estão mais se importando com ideologias, com o que as crianças acham que elas querem ser, ou se importando realmente com o cognitivo, com o emocional, mas também a inteligência, para que eles entendam realmente o que é estudar, o que é ser, o que é o ser humano, o que o ser humano busca? Então, hoje em dia, isso tudo está sendo muito perdido. O homem, o ser humano, sempre busca a verdade. E a verdade é Deus, a verdade é Cristo. E hoje em dia, eles querem tirar Cristo, eles querem tirar Deus de tudo. Por isso que no meu método, como católica, como mãe católica e como sempre fui católica de berço, eu quero que meus filhos aprendam, sim, que a verdade é Cristo. Que de lá vem essas virtudes. Não foi virtude tirada de qualquer lugar. É Deus que ensinou essas virtudes.
É Deus que mostra que os vícios são pecados e que os pecados estão cada vez maiores por toda parte e que hoje em dia os pecados parece que são legais. Parece que as pessoas se orgulham em ter pecados. As pessoas se orgulham em ter vícios. Vamos ter cuidado. Olha o que os comerciais mostram, o que as novelas mostram, o que os filmes mostram. O pecado é legal, o vício é legal. Só que não mostra o depois, né? Depois disso que a pessoa faz tudo isso, como é que fica a vida dela? Como é que fica essa pessoa na velhice? Como é que fica essa pessoa diante da morte? Porque o que importa é o que a gente vai carregar aqui de bom. O que a gente vai levar, o que a gente fez de bom para as pessoas, para a sociedade. Quando a gente morrer, o que a gente vai levar de bom? O que a gente vai deixar aqui? Qual o rastro que a gente vai deixar de bom aqui? Né? Como diz São José Maria Escrivá, deixa rastro. Qual o rastro que a gente vai deixar aqui nesse planeta? Para os nossos filhos, para os nossos netos? Ensinar o quê? O que eles aprenderam com a gente? Que o aborto é legal? Que é saúde pública? Que é questão de saúde pública? Ou que é legal matar alguém com eutanásia? Tá dando trabalho? Vamos matar? O que eles vão aprender hoje nessa sociedade que tudo que pode, pode? Tudo que você sente, o que importa é ser feliz. Onde o número 4 não é mais 4, o 4 pode ser 3, o 4 pode ser 5, o que importa é o que você acha. Então a gente tem que ter muito cuidado e não deixar isso avançar, porque hoje em dia está muito, muito difícil. Então os livros podem sim ser meios da gente conversar, dialogar mais, né? Hoje em dia as pessoas reclamam muito de diálogo, eu não consigo conversar com meu filho, ele não me dá atenção. Mas a gente também tem que modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, dar exemplo e discutir. A gente lê sobre uma historinha, sobre um livro, a gente leu sobre Pinóquio, ele mentia. Por que ele mentia? Por que aconteceu isso? Tá certo mentir? Quais são as consequências de mentir? Você viu o que aconteceu com ele? Mas ele entendeu? Ele melhorou? Por que isso aconteceu com ele? E por que ele entendeu que isso não era certo? Mentir. Então é um assunto que a gente conversa, pode conversar muito, muito, principalmente com a criança que está com a mente livre para aprender. Mas, infelizmente, ela também está com a mente livre para aprender coisas ruins. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. A gente tem que tomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Nós não podemos deixar isso para a escola. Que eu estou na escola e eu sei, existe muitos ensinamentos errados. Existem muitos ensinamentos errados. Existem muita coisa que a gente não quer enxergar. Porque a gente quer trabalhar, a gente quer dar o sustento, ótimo. Mas se a gente tem filhos, a gente tem que colocar isso como prioridade. É a nossa missão levá-los para Deus. É a nossa missão colocar pessoas boas nessa sociedade que está doente. Então, o que eu quero mostrar? Que eu tento fazer isso. É claro que nada é mágico. Eu não faço isso, eu faço isso, dá tudo certo, não tem nenhum problema na minha casa. Não, mas eu estou buscando. Eu estou buscando. A gente tem que sempre buscar. Não deu certo isso, eu vou buscar de outra maneira. Não deu certo desse jeito, eu vou buscar de outra maneira. Mas eu tenho filhos adolescentes. E eu sei que eles estão, né, de frente para uma sociedade difícil, mas que eles têm armas para combater diante dessa sociedade. Eles estão lutando, porque eles já tiveram educação. Isso eu não posso falar assim, eu não dei educação. Eu dei educação para os meus filhos. E eu sei que eu posso confiar que eles estão lutando para fazer o que é certo. É isso que a gente tem que fazer sempre. A gente tem uma responsabilidade enorme. A gente está com almas que Deus nos deu para cuidar. A gente vai entregar para Deus depois. E Ele vai perguntar, o que você fez? O que você fez com seus talentos? O que você fez com seus filhos? Você mostrou o caminho certo? Então é isso. Então eu quero ajudar, principalmente as mães católicas que estão assim perdidas nessa sociedade, que estão com seus filhos sendo levados, engolidos por ideologias, por várias coisas que as mães sabem que está errado e não concordam. A gente não é obrigado a concordar. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, e educar os nossos filhos. Então, as minhas aulas, o meu método, vai desde criança de 6 a 12 anos. Por quê? A criança de 6 anos está em fase de alfabetização. Mas ela não sabe ler ainda. Tá, mas ela vai aprendendo e ela vai querer mais e mais ler. Saber que ler vai abrir um leque para ela. Vai abrir um novo mundo para ela. Ela vai ter mais vontade de ler.
Você com ela incentivando, pegando palavrinhas, pegando o som das letras, pegando sílabas, pegando frases e incentivando. Então, isso vai ajudar muito. Fora que a gente tem, eu fiz, né, guia de leitura. Tem o guia de leitura semana a semana pra gente falar dos livros, mostrar os livros. Como é que a gente vai caminhar aí, dividir esse livro em um mês? Vamos dividir em 4 partes? Uma parte a cada semana, vamos conversar sobre isso. Vamos ver ortografia, vamos buscar uma ortografia sobre toda essa história, buscar essas palavras que são escritas assim, porque essas palavras são escritas dessa maneira, porque tem 2 S's aqui, porque aqui só tem um, porque aqui tem o que é o ditongo, vamos procurar o ditongo aqui nesse livro, nessas palavras, vamos fazer gramática, vamos procurar gramática aqui. Se você pegar essa frase do livro e transformar ela no passado, se você transformar essa frase no futuro, como é que fica? As crianças que estão um pouco maiores, que já estão conseguindo ler, vamos avançando, vamos avançando. Vamos colocar essa frase no plural? Vamos trazer essa frase negativa? Vamos conjugar o verbo dessa palavra que é linda nesse livro? Ou vamos conjugar essa palavra importante nesse livro? Vamos conjugar essa palavra aqui no presente, do indicativo? Então é isso. Vamos fazer uma catequese, vamos falar sobre Deus. O que esse livro está trazendo de mensagem a respeito da vontade de Deus? Então tudo isso é importante. Você não vai só manusear um livro, você não vai só ler uma história e pronto, você vai ler, você vai se aprofundar. Isso tem uma palavra. Essa palavra se chama letramento. Quando a pessoa se aprofunda naquilo, quando a pessoa entende esse mundo, vamos entender sobre o autor, por que será que ele escreveu esse livro? Qual o motivo dele ter escrito esse livro? Vamos entender o local, o lugar onde essa história se passa, o tempo que essa história se passa. Se é muito lá no passado, os costumes dele, você vai se aprofundar na história. E a criança vai abrir um leque. Isso se chama letramento. E hoje em dia, as pessoas, lê esse livro, pronto, tá bom. Vamos falar sobre a história, aconteceu isso, a interpretação de texto. Interpretação de texto. E essa história fala assim, beleza. E aí, você entendeu a história? Qual foi a mensagem da história? Porque uma pessoa não escreve uma história à toa sem ter uma mensagem. Sempre tem. Eu sou escritora, eu tenho 11 livros publicados. E meus livros têm mensagens que eu tenho interesse de ensinar. Então, sempre tem alguma coisa. Não pode ser um livro que não tenha nada. Mesmo um livro ruim, ele tem uma mensagem para passar para você. Uma mensagem que não é boa, mas ele tem. Então, todos os livros têm mensagens para passar. Então, vamos ficar atentos. Vamos utilizar isso para o nosso lado? Vamos utilizar isso para o nosso meio? Vamos aprender com isso e vamos utilizar isso com os nossos filhos de uma maneira boa? Então, é isso. É essa a minha proposta. Eu estou aqui para fazer isso com vocês. É uma coisa que eu amo fazer. Eu sou uma professora de língua portuguesa, eu tenho letras, tenho pedagogia, tenho psicopedagogia, que também para entender a mente das crianças, como funcionam, o que causa mais interesse nelas. E agora eu estou cursando teologia católica, né? Porque é o que eu amo fazer. Educar falando de Deus. Coisas que eu não posso fazer na minha escola, em que eu trabalho. Eu não posso fazer isso numa escola pública, eu não posso fazer isso numa escola laica, que o Estado é laico. Então, essa é a minha realização. E é uma realização para mim trazer isso para você. Educar as crianças na fé. Educar seus filhos para que eles entendam o que é caráter, o que é hábito, o que é virtude. E a finalidade de tudo é elas terem o encontro com Cristo, o encontro pessoal com a verdade. Então, por isso que eu estou aqui. Então, se você quiser essa ajuda minha, continue me acompanhando e eu vou tentar ajudá-las no que for possível, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, me chama no direct e vamos conversar. Estamos aqui para nos ajudar, ok? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.